Eu vou começar então só fazendo uma descrição de como que isso aqui pode funcionar. Esse aqui é um esboço bem simples, né? Bem simplificado de como o sistema pode funcionar. Então vou dar uma explicada aqui de como que eu imaginei isso daqui. Aqui a gente tem uma esteira nessa parte inferior. Essa esteira ela é movimentada por um motor, então temos um motor aqui da esteira. Nós temos sensores aqui, o S1 e o S2, que são sensores óticos, né? Ou seja, se essa caixinha, essa sacola aqui, né, esse saco plástico aqui da ração, né, tiver nessa posição, esse sensor S1 está identificando a presença desse elemento aqui, né? E quando isso passar aqui, né, pela esteira e chegar aqui na posição de S2, o S2 vai estar identificando a presença desse saco aqui, né? Além disso, nós temos outros dois sensores aqui na própria esteira, né? Não na esteira em cima, mas próximos aqui da região da esteira. O SC é tipo uma célula de carga, né? É um sensor de carga. Ele vai é um sensor que vai responder com um sinal analógico que ele vai identificar o peso desse recipiente, dessa sacola aqui. Então, a ideia é que a gente faça o enchimento. Aqui nós temos uma espécie de um silo, né? É um tipo um cone metálico aqui. Tá cheio de ração aqui, né? Ela vem de alguma outra etapa do processo, cai aqui dentro. E nós temos uma válvula aqui, uma eletroválvula que abre ou fecha, deixando vazar aqui a ração para dentro desse recipiente, ou fechando, né? Cortando essa vazão, né? E qual que é a proposta, né? A gente vai começar com o nosso recipiente aqui no início da esteira. Então, inicialmente a esteira está desligada, né? Então, vem aqui de alguma outra etapa do processo, pode ser manualmente ou através de uma outra etapa automatizada, e coloca esse recipiente aqui, né? Essa sacola aqui. Com o sensor S1 identificando a presença desse recipiente, o motor da esteira vai ser ligado, né? Então ele vai automaticamente deslocar ao longo da esteira isso daqui. Então ele vai vindo para cá. Quando ele chegar nessa posição, né, tocar aqui na pontinha do sensor SP, né, ela vai identificar que esse recipiente está aqui. Ele também pode ser um sensor óptico, né, ou pode ser um sensor capacitivo. Eu coloquei como capacitivo, mas é algum sensor que vai identificar a presença desse recipiente aqui. Um sensor capacitivo, ele é um tipo de sensor que ele identifica elementos plásticos ou metálicos. Semelhante à tela do celular, né? A nossa tela do celular, ela tem uma espécie de um sensor capacitivo que percebe ali a presença do dedo, né? É lógico que ele é um sensor capacitivo calibrado de tal forma que não identifique outras interações, né? Por exemplo, se você pegar algum objeto metálico ali, encostar na tela do celular, ele não vai identificar, né? Ele não foi feito para isso. Mas sensores capacitivos industriais, eles acabam conseguindo identificar esse tipo de coisa. Chegou aqui um sensor aqui que pode ser óptico ou pode ser capacitivo, só não vai poder ser indutivo porque eu estou imaginando que isso aqui é um recipiente plástico, né? Uma sacola aí de ração, né? Um saco de ração. Então, quando ele chegou nessa posição, esse sensor identificou e desligou a esteira. A esteira desligou para que esse recipiente ficasse parado nessa posição, está em cima do sensor de carga, né? E nesse momento, VS vai ser acionado para começar a cair ração aqui dentro. E ela vai ficar caindo até que o sensor de carga identifique que a gente chegou na quantidade desejada. Então, quando esse sistema foi implantado, né, os técnicos que trabalharam na implantação desse sistema, eles calibraram a programação lá do CLP para que quando o sensor identificasse um determinado valor aqui, né, na entrada analógica, ele estaria associado ao enchimento completo ou ao peso correto. Esse é um saco de ração de 7 quilos, então ele foi calibrado aqui para identificar esses 7 quilos. Lá no software, lá na parte do ladder, quando esse dado analógico foi convertido lá para o ladder, a gente tem uma linha lá que a gente consegue configurar e modificar esse valor se for necessário. É um saco de 10 quilos, então a gente consegue ter
variedade. Por isso que a gente utiliza um sensor analógico, né, um sinal analógico para identificar esse parâmetro. Tudo bem? Então, dado que ele completou o enchimento dele, chegou na quantidade desejada, né, acabou a parte do ensacamento aqui, do enchimento. Então, ele vai ir para uma outra etapa do processo. O motor liga novamente, esse recipiente vai ser deslocado e o motor vai desligar quando o sensor S2 identificar a presença no final da esteira. Então, o sensor S2 termina essa etapa do processo e aí vai para uma outra etapa. De repente, vai para a etapa onde, sei lá, vai ligar uma resistência elétrica para selar e fazer o fechamento aqui do saco, né? Ou alguma outra etapa onde ele tira o ar daqui de dentro, enfim. Não importa para onde ele vai e qual que é a próxima etapa e também não importa de onde ele veio. O nosso foco aqui é trabalhar nessa etapa do processo. Tudo bem? Beleza. Dito tudo isso, eu separei aqui do lado as indicações do que é cada coisa. Né? Apesar de eu já ter mostrado e já ter explicado como é que funciona tudo, aqui nós temos o S1 que representa um sensor óptico no início da esteira, o sensor S2 no final da esteira, o SP aqui que é um sensor capacitivo, né? Eu falei que também poderia ser outro tipo de sensor, mas a ideia é que ele identifique que esse recipiente chegou na posição adequada e a célula de carga, um sensor analógico, que vai mandar um sinal aí para a gente saber se está completamente cheio ou não. Eu vou fazer um quadradinho aqui, ó, representando o CLP. Esse aqui é o CLP. Lá a gente pensou o seguinte, ó, a gente considera uma entrada do ponto de vista de quem está recebendo a informação. Lá em eletrônica digital a gente tinha uma plaquinha com uma lógica combinacional. Né? Então era uma placa eletrônica e a gente mandava os dados para essa placa eletrônica acionando botões, por exemplo, e a gente mandava 5 volts para a placa. Né? Nesse caso aqui, a gente vai ter sensores que vão mandar sinais para o nosso CLP. Então, eles mandam sinais porque quando o sensor identifica a peça, ele vai ter na saída de tensão dele lá, ele vai ter uma tensão de 24 volts, por exemplo. Se ele tem 24 volts na saída dele, a gente sabe que ele identificou a peça. Se ele tem 0 volts, a gente sabe que ele não identificou a peça. Isso pensando numa lógica direta, mas existem sensores também que funcionam de forma ao contrário, né? Quer dizer, sem identificar nada, ele manda 24 volts e identificando alguma coisa, ele manda zero. De qualquer forma, ele manda um sinal, né? Ele responde de alguma forma que ele identificou alguma coisa ou não. Né? E esse mandar, quando a gente fala mandar, é o que tem a ver com o fato da gente estar pensando que, no ponto de vista do CLP, receber um sinal, ele recebe no que a gente chama de entrada. Então, aqui a gente colocaria numa entrada digital, e aí a gente acaba chamando, classificando os sensores e botões e tudo mais como entradas, né? Então, a gente acaba meio que classificando eles como entradas, mas eles são dispositivos que vão mandar sinal para o CLP. Então, sensor é um dispositivo de entrada, uma célula de carga é um dispositivo de entrada, porque ele vai mandar um sinal analógico. Um botão, então, se eu colocar aqui um botãozinho, isso aqui é um dispositivo de entrada, colocando aqui 24 volts. Então, quando eu acionar esse botãozinho, eu vou mandar 24 volts para o CLP. Lá no CLP, a gente vai usar essas entradas para tomar as decisões, para analisar o status da máquina e decidir se a gente deve ou não acionar alguns elementos, que são as saídas. Então, no CLP, a gente vai estar ligando aqui numa saída do CLP um contator, um relé, que vai ligar o motor. Então, a gente vai colocar aqui um contator K1, por exemplo, que nos seus contatos, né, vamos supor que seja um motor trifásico. Motores são trifásicos muitas vezes porque ele demanda uma potência maior do que um motor comum. É diferente do motor da geladeira, da máquina de lavar de casa, ou do portão elétrico, que eles não demandam uma potência tão grande, então dá para a gente ligar na rede elétrica residencial normal. Se a gente tiver um motor maior, né, de potência maior, aí a gente já vai precisar de um sistema que consiga entregar uma potência maior, e aí a gente já está entrando no patamar aí dos sistemas trifásicos.
Então é por isso que no lado aqui do motor, da carga, a gente acaba precisando colocar esses contatos de potência, que são contatos de um dispositivo que a gente chama de contator, né? Um contator é tipo um relé, né? Só que ele é um relé que tem contatos que aguentam uma potência maior, né? E tem outras características também, mas vamos pensar que a analogia aí com o relé tá suficiente para a gente entender o funcionamento dele. Porque o CLP sozinho ele não consegue acionar cargas grandes. Então, o CLP sozinho não vai conseguir ligar ele sozinho um motor. Então, ele precisa ligar alguma coisa que, por sua vez, vai acionar o motor. Então, ele liga um relé ou liga aqui um contator ligado aqui no 0 volts e esse contator, por sua vez, os seus contatos vão acionar esse motor. Então, o nosso motor ele vai ser interpretado como uma saída, porque ele vai ser ligado numa saída digital. Vou colocar um Szinho aqui de saída no nosso CLP. Quando o CLP colocar 24 volts nesse ponto aqui, ele colocou 24 volts nesse borne. Como o outro lado está ligado em zero, a gente tem diferença de potencial. Então vai circular uma corrente, vai acionar essa bobina que por sua vez vai fechar esses contatos e o motor da esteira vai começar a rodar. Aqui nós temos uma válvula de saída do silo, pode ser uma válvula solenoide, mas ela também é baseada em bobina, então alguma saída do CLP vai mandar o comando para acionar esse dispositivo que vai estar ligado aqui para o 0 volts e aí sim talvez o CLP já tenha condições de fazer o acionamento direto da bobina dessa válvula, né? Lógico que se a gente fosse trabalhar mesmo com CLP e fazer uma coisa mais séria com CLP, a gente provavelmente usaria todas as saídas conectadas em relezinhos e esses relezinhos, por sua vez, vão fazer o papel de acionar os outros elementos, sejam contatores, sejam bobinas de válvula solenoide, coisas do gênero. É uma etapa de proteção, uma camada de proteção na saída do CLP. Vamos programar então isso aqui? Vamos lá. Olha só, programação de CLP, assim como programação de outros sistemas em outras linguagens, existem várias metodologias que a gente pode aplicar para fazer isso acontecer. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser uma forma intuitiva da gente fazer a programação. Então a gente vai olhar o funcionamento, ver o que a gente espera que o sistema se comporte, né? O que a gente espera do comportamento do sistema, e a gente vai começando a programar, né? Existem metodologias que a gente faz um estudo mais detalhado de como esse sistema vai funcionar, a gente vai dividir ele em etapas, e cada etapa a gente vai ter uma estrutura de programação bem definida, e a gente vai ver isso mais adiante, que é uma metodologia, por exemplo, chamada máquina de estados. E tem também cadeia estacionária. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de resolver o problema. Um problema complexo utilizando uma metodologia vai ficar muito mais fácil, muito mais simples. Só que essa daqui, que a gente vai resolver agora, talvez seja a forma mais difícil que existe de programar, porque é a forma intuitiva. A gente vai começando a jogar um monte de coisa aqui na tela e vendo o que falta, enfim. Mas vamos ver se vai dar certo. E eu vou programar aqui. Como é que eu começo então, né? É uma forma intuitiva, então como é que eu começo? Eu vou começar do começo. Como é que esse sistema começa a funcionar? A gente discutiu que ele vai começar quando alguém coloca a caixa aqui. Então veio de algum outro processo, sei lá, um braço robótico colocou esse recipiente aqui. Então tudo começa quando o sensor S1 identificar esse recipiente. Então a gente já pode começar fazendo aqui, ó. O sensor S1 é uma entrada, né? Então eu vou representar ele como uma entrada aqui na linguagem ladder. Parece um capacitor, mas é uma representação de um contato aqui no ladder. E esse sensor S1, já vou até colocar o nome dele aqui em cima, ele vai acionar o motor. Então vou colocar o motor aqui, ó, MOT. Essa é a simbologia que a gente usa para uma saída digital ou uma bobina, né, como é chamado aqui em linguagem ladder. Então, o acionamento desse cara aqui liga o motor. Quando ligar o motor, o que vai acontecer com esse recipiente aqui? Vai começar a se deslocar. Então, ele vai começar, ó, e aí ele vai sair da área de atuação do sensor. O que vai acontecer com esse contato aqui? Vai abrir. O que vai acontecer com o motor da esteira?
vai parar. Então a gente tem que fazer alguma coisa nessa linha para manter o motor ligado quando a caixa, quando o recipiente sair da área de atuação do sensor S1. E para isso, a gente vai utilizar uma técnica chamada, é uma técnica bem simplesinha, mas é uma técnica chamada contato de selo. Então eu vou colocar um contato aqui em paralelo com o S1, com a referência daquela bobina MOT. Isso significa que quando esse recipiente estiver embaixo desse sensor, esse sensor aqui vai fechar, vai acionar essa saída e a gente vai manter ela ligada através desse contato que tem a mesma referência. Quando a gente aciona uma bobina com a referência MOT, todos os contatos associados a essa referência MOT vão comutar. O que significa comutar? Eles vão inverter os seus estados. Como a gente está usando um contato com essa mesma referência e ele é aberto, ele vai fechar. Quando esse cara for acionado, esse contato vai fechar. Então a gente vai manter a energização dessa bobina através desse caminho aqui de baixo. Tudo bem? Depois a gente vai simular isso aqui e vai ficar mais fácil de compreender. De qualquer forma, fazendo isso, a gente garante que agora o motor permanece ligado quando essa caixinha estiver se deslocando. Então, saiu da área de atuação do sensor, a caixinha continua. A caixinha não, o saco aqui de ração continua se deslocando. E a gente quer que ele pare em algum momento. Na verdade, vão ter dois momentos onde esse recipiente vai parar. Vai ter o momento quando o sensor SP identificar a presença dele, ele vai parar para fazer o enchimento, e ele vai continuar depois disso, quando estiver completamente cheio, ele vai continuar e vai parar de novo só quando tocar no S2, quando chegar no final aqui da esteira. Como tem dois momentos que esse negócio aqui vai parar, eu vou fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui direto o sensor SP aqui normal fechado, né? Poderia colocar o SP aqui normal fechado, que aí a gente provocaria o desligamento dessa linha inteira quando a caixa chegasse aqui nesse sensor aqui. Só que se eu fizer com a referência em SP, para desligar novamente quando esse motor voltar a rodar, eu teria que colocar esse sensor aqui S2 como também SP, né? Não faria sentido dois sensores iguais aqui em posições diferentes. Então eu vou usar um recurso aqui, né? Eu vou chamar de auxiliar aqui, vou chamar de aux 1. Vou usar uma espécie de um contato auxiliar que quando a gente for fazer a programação, isso aqui vai ser uma memória, vai ser um contato interno. Não existe representação física externa desse contatinho. Ele só serve para auxiliar a gente no desenvolvimento da programação. Por isso que ele é um contato auxiliar. Legal. Além disso, né, como a gente já discutiu aqui, essa esteira ela deve voltar a ligar em alguma outra situação. Então, vai existir aqui também uma outra, como se fosse um outro botão aqui, por isso que eu estou colocando em paralelo, que vai provocar o acionamento desse motor também em outro momento. Eu não sei o que é isso e nem quando que isso vai acontecer, então eu também vou chamar de aux aqui, aux 2, um auxiliar 2 aqui, que é uma outra situação que vai fazer o motor ligar. Num primeiro momento, a gente não tem ainda o restante da programação, então a gente não pode dizer o que vai acontecer com o auxiliar 1 por enquanto. Mas o que a gente sabe com certeza é que ele é normal fechado. Se ele é normal fechado, ele vai permitir que a corrente flua. Vamos pensar, né, que existe uma corrente fluindo, né? Eu não sei se eu falei isso em algum momento, mas é como se aqui fosse o positivo e aqui fosse o negativo, né? Então, se eu fecho esse contato aqui, é como se eu tivesse criando um caminho para a corrente circular e acionar esse cara. Como esse contato AUX1 é fechado, então ele está dando a condição, né? Beleza, então ó, a gente está pensando no processo aqui, né? Então, ó, coloquei a caixinha aqui, a caixinha não, o saco aqui, né? Acionou o sensor S1. Sensor S1 acionado, ligou o motor. Motor ligado, fechou o contato de selo dele, vai permanecer ligado mesmo se o recipiente sair da área de atuação de S1. E agora eu preciso definir a atuação desse AUX1 aqui. E a gente já pode fazer isso agora, né? Tocou no sensor SP, eu quero que ele desligue o motor da esteira, né? Então eu vou colocar aqui um contato com o sensor SP
e esse cara vai ligar o AUX 1, certo? Agora faz sentido. Quer dizer, esse aqui é um contato interno, mas de qualquer forma, quando o sensor SP identificar a presença desse recipiente, internamente no lado ele vai fechar esse contato. Fechando esse contato, ele vai acionar a bobina AUX 1. Todos os contatos associados a essa bobina terão os seus estados comutados. Como a gente tem um contato aqui que ele é fechado e está associado ao AUX 1, ele vai comutar o estado dele, ou seja, ele vai abrir. Abrindo, o que a gente faz aqui com a primeira linha? A gente derruba o acionamento do motor. E aí a esteira para. A gente ainda vai precisar mexer nessa linha do SP, porque a gente não terminou o processo que ela está executando. Em algum momento a gente vai precisar parar de novo o motor. Então vai precisar em algum momento, por exemplo, eu poderia até já colocar aqui, né? O S2 é uma outra condição, está em paralelo porque é como se fosse uma lógica OR aqui, né? Ou o SP ou o S2 vão acionar o auxiliar 1. O auxiliar 1 é o cara responsável por parar o motor. Então a gente tem duas possibilidades disso acontecer. A primeira é quando a caixa chega no SP, aí quando terminar de encher, a gente vai ligar de novo a esteira e quando ela chegar no S2 é o segundo momento que a gente para o motor da esteira, que a gente para a esteira. Então a gente já poderia colocar desse jeito aqui já, né? Talvez a gente precise alterar essa linha ainda, colocar algum recurso ainda a mais, mas de primeira análise a gente já pode pensar desse jeito. Beleza, agora, quando ele chegar nessa posição, a esteira parou, né? Agora ele vai começar o processo de invase, né? Então, ou seja, ele vai começar a fazer aqui o enchimento de ração aqui dentro desse saco. Então a gente tem essa válvula aqui que deve ser acionada. Essa válvula vai ser acionada e a gente vai ficar monitorando o estado desse sensor SC aqui, né? Isso tudo vai acontecer enquanto nós estivermos na posição aqui acionando o SP. Então, eu poderia fazer um negócio assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Colocar o SP aqui, que é um sensor. Esse sensor, ele vai ativar um bloco comparador que vai verificar o estado da célula de carga, do sensor de carga, e enquanto ele for menor do que um valor determinado, vamos supor que seja menor do que 10, vamos supor que 10 seja 10 quilos. Tá? Enquanto for menor do que 10, o que a gente vai fazer? A gente vai acionar VS. O que é VS? VS é essa válvula solenoide aqui, né? Essa válvula de saída do silo. Então, ela acionada vai fazer com que fique caindo o produto aqui dentro, né? E num primeiro momento, com certeza o SC está respondendo com um sinal menor do que 10, porque de fato o saco está vazio. Então o peso está praticamente zero ali. Sei lá, tem algumas gramas ali o peso do saco só, né? E isso só acontece quando a gente tocou ali no SP, ou seja, quando o saco está na posição que deveria estar. Estamos chegando lá. Bom, então você já chegou ao ponto em que a gente encheu completamente aqui o saco de ração. Então, quer dizer, ele chegou nessa posição, acionou aqui esse sensor SP, né? De certa forma é um sensor de parada, né? Talvez o SP tenha a ver com isso, que acionou o auxiliar 1, né? Fez aqui o motor parar aqui em cima, mas também fez a ativação dessa linha. Essa linha está fazendo a comparação do sensor de carga aqui para verificar se ele chegou no peso determinado. Então, quando ele chegar no peso determinado, quer dizer, ou, em outras palavras, né, enquanto ele não chegar no peso determinado, ele mantém essa válvula de saída que está aqui acionada. Então, ele vai manter o enchimento aqui desse saco. Quando ele chegar, né, exatamente em 10, ele vai desligar, esse comparador vai desligar essa saída, né, e vai fechar aqui, então, ou seja, não vai cair mais ração dentro do saco. A gente conseguiu encher o saco com a quantidade desejada. E aí a gente pode utilizar essa situação, né, ainda considerando que estamos aqui, eu acho que é melhor eu fazer do outro lado já, que senão vai ficar muito apertado. Considerando que estamos aqui no sensor SP, a gente vai pegar um outro comparador. Isso aqui é uma sugestão, tá? Da célula de carga, do sensor de carga. Vamos colocar ele, sei lá, igual a 10, por exemplo.
né? E quando for igual a 10, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar de novo o motor. Perfeito. Quem que é a outra possibilidade que a gente tem de ligar novamente o motor? O auxiliar 2 aqui, que a gente não sabia quando que a gente ia usar ele, mas a gente já sabia que em algum momento a gente teria que ligar novamente o motor da esteira. Então agora nós encontramos o momento onde a gente vai ligar aqui a bobina AUX 2. Só que isso vai funcionar? Primeiro, a princípio, não. Porque da forma como está representado aqui, ó, nós temos um sensor SP que está identificando o saquinho, que está mantendo a energização do AUX 1. Como o AUX 1 está mantendo energizado, esse contato está mantido aberto. Se a gente manter desse jeito, não vai funcionar. Só que essa linha ela está executando e o AUX 2 está realmente sendo realizado, né? Ele está realmente sendo acionado. Então a gente teria que fazer com que o AUX 2 desligasse o AUX 1 devido à posição do SP. Daí, uma possibilidade que nós temos de fazer isso é, vou pegar e vou apagar um tracinho aqui, ó, e vou colocar um contato normal fechado aqui de AUX 2. Por que que eu vou fazer exatamente nesse ponto? Por quê? Uh, A gente está fazendo com que o AUX 1 fosse acionado por conta deles, do recipiente estar na posição do sensor SP, né? E aí a gente tem que fazer com que o AUX 1 seja desligado por conta desse acionamento e não infinitamente em qualquer situação. Se a gente colocasse ele aqui, o AUX 2 fechado, a gente impossibilitaria de desligar a esteira quando o recipiente chegasse na posição aqui do S2. Se eu colocar ele só aqui, eu abro esse trecho aqui, eu desligo esse trecho, mas quando o recipiente chegar no S2, ó, ele consegue acionar o AUX 1 por esse caminho e consegue desligar o motor novamente quando o recipiente chegar no final do percurso. Então agora a gente consertou o problema, né? Então quando chegar exatamente, ainda estava parado lá, chegou exatamente em 10, acionou o AUX 2. Acionando o AUX 2, ele desliga o AUX 1, já criando a condição de vir por aqui, ó, e acionar o motor da esteira. Uma vez dado esse pequeno pulso, a gente mantém aqui via esse contato selo o acionamento do motor e o nosso recipiente vai continuar feliz caminhando, seguindo rumo ao sensor S2. Quando chegar no sensor S2, olha só, já finalizamos, porque o sensor S2 está aqui, ele vai tocar no AUX, o AUX vai derrubar o motor, vai desligar o motor e acabou o processo. Aqui vem alguém, um operador manual ou, sei lá, um outro atuador, um cilindro pneumático, sei lá, um braço robótico, não sei. Aqui segue para a próxima etapa do processo, que é pegar esse recipiente que está aqui, jogar para um outro local e fazer o resto que precisa fazer para poder terminar essa produção aqui desse produto. Vamos desenhar, vamos programar isso no nosso CLP. Quando a gente programa CLP, cada fabricante disponibiliza o seu software, tá? Então essa é a parte meio chata. Mas a parte boa é que a linguagem de programação vai ser sempre a mesma. Existe padronização para esse tipo de coisa, né? Existem normas internacionais aí que padronizam as linguagens. Esse software é específico para um CLP da Schneider. Então, os passos que eu vou mostrar, eles não vão servir, por exemplo, para você programar um CLP da Siemens. Pelo menos não os passos de configuração. Mas todo o CLP, todo o software vai demandar você configurar o hardware, né? Vai demandar você colocar algumas questões aí de documentação, né? E a programação lá do ladder vai ser exatamente igual, né? Vai ser basicamente aquele rabisquinho que eu fiz ali na lousinha. Aqui específico, né? Eu acabei de abrir o software. Ele tem aqui uma parte de proteção que eu vou deixar inativo. Na proteção contra a leitura e contra a gravação, eu vou deixar inativo porque para nossa aplicação a gente não quer restringir o acesso. Clico aqui em aplicar e vou na parte de configuração. Aqui é semelhante para outros CLPs, né? Eu preciso configurar qual é o CLP real que eu tenho, que eu estou programando. É essa versão aqui, ó, TM221 CE40T,
que eu faço? Clico e arrasto para substituir o CLP que estava por padrão aqui no software. Aonde que eu identifico lá no meu CLP de verdade que ele é esse modelo? Tá aqui, ó. No CLP real, quando você for fazer a programação, você vai ver que tem esse código aqui e é só você levar isso em consideração. Além disso, no CLP real, ele tem um cartucho, ó, tem aqui um bloco de cartuchos, e ele tem um cartucho de saída de tensão analógica, TMC2AQ2V, que está posicionado aqui nesse slot. Eu vou colocar aqui, apesar de não precisar usar para essa atividade, eu vou deixar ele aqui posicionado. Então tá pronto, está configurado o meu hardware. Venho aqui na aba de programação e é aqui que eu vou começar a transportar toda aquela lógica que a gente fez no rascunho. E uma coisa importante, o nosso trabalho terminou ali no rascunho, porque o mais importante é você desenvolver essa lógica. O restante, que é implantar isso, é um pequeno detalhe, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos acesso nesse menuzinho aqui, aos contatos. Então basta eu clicar nele, não precisa manter clicado, clico de novo para inserir ele na tela. Na nossa atividade a gente tinha 3 contatos normal aberto aqui em paralelo. E aí a gente já pode começar a dar nomes a eles. Mas antes de começar a dar nomes a eles, eu prefiro sempre terminar uma linha inteira primeiro. Então, tinha um contato normal fechado na sequência e tinha, só para concluir essa linha, e aí eu clico no lapisinho aqui, ó, para eu fazer o fechamento aqui dessa conexão. Tá aqui, ó, a gente vai em ferramentas, tem aqui objetos de entrada e saída, entradas digitais. Aqui a gente pode colocar os nomes, a simbologia de tudo que a gente está utilizando. Então a gente tinha lá um sensor S1, então já vou associar esse sensor S1 aqui. A gente tinha lá um sensor S2, vou colocar ele aqui. A gente tinha o sensor SP. A gente tinha a célula de carga, o sensor SC. O que mais? Acho que são só esses, né, os elementos de entrada que nós temos. Aliás, o SC, a nossa célula de carga, ela não é um elemento digital, então ela não vai nessa lista. Então a gente só tem esses 3 elementos aqui como elementos digitais aqui de entrada. Vou clicar em aplicar aqui embaixo e vamos agora para saídas digitais aqui, segundo menu de saídas digitais. Como saídas digitais nós temos o motor, MOT, e nós temos o VS, que é a nossa válvula ali de saída. Então já declaramos os dois, clico em aplicar e agora a gente tem uma entrada analógica, né? Então é isso que eu estava colocando no lugar errado. O nosso SC, a nossa célula de carga, está aqui numa entrada analógica. Vou clicar em aplicar também. Então pronto, está tudo definido agora, realmente vai ficar muito mais fácil de executar a programação, porque aqui eu boto só o símbolo, ó, S1, e ele já completa com o endereçamento físico desse elemento. Na saída nós temos o MOT, aqui como contato de selo MOT, e aqui é o auxiliar 2, aqui é o auxiliar 1. Em específico com relação a memórias, né, os auxiliares a gente vai usar como memórias, né, objeto de memória. Então a gente pode vir aqui no endereço e colocar M0, por exemplo, porcentagem M0, e aqui a gente coloca AUX 1, e aí ele já vai associar o símbolo a essa memória. Ele é M, né, porque não é nem a entrada é identificado por I e saída é identificado por Q. Então M é memória, é um contato interno, então não tem representação externa dele. Seguimos a mesma ideia aqui, ó, M1, que vai ser o nosso AUX 2. Então vamos lá, essa primeira linha está concluída. Vamos para a segunda. Para a gente incluir uma nova linha, a gente clica nesse botãozinho aqui, ó. A gente inclui uma nova linha aqui. Na segunda linha, nós temos aqui um contato fechado, uma saída. Olha só, você vê que eu já estou colocando já direto os elementos. E o sensor aqui em paralelo S2. O sensor ele está em paralelo com esses dois elementos, então eu cliquei no lapisinho e vou puxar uma linha
para a direita e para cima. Né? Volta aqui para o mouse e vamos dar o nome às coisas. Né? Esse aqui é o SP, sensor de parada. Esse aqui é o nosso AUX 2. Esse aqui é o nosso S2, que é o sensor lá no final da esteira. Esse daqui é o AUX 1, né? A saída AUX 1. E acabou a nossa segunda linha. Vamos criar mais uma linha, então clico aqui nesse botãozinho para criar uma nova linha. Ele chama de rung aqui as linhas, né? Aqui nós temos um contato aberto, uma saída e no meio do caminho nós temos um bloco comparador para trabalhar com analógico. Ele está aqui, ó, bloco comparador. Coloco ele aqui no meio. Esse cara aqui é o SP, sensor de parada, né, como a gente falou. Aqui a gente está comparando a célula de carga, né, o sensor de carga, enquanto ele for menor do que 10, né, no caso que a gente colocou lá na programação, no nosso rascunho. Né. E aqui é a nossa válvula de saída lá de produto. Deixa eu descer isso aqui. E falta uma última linha, vamos colocar a nossa última linha, onde a gente tem aqui um contato aberto também. Já sabemos onde está o bloco de comparação, vou colocar ele aqui. E o auxiliar 2, que está aqui no finalzão. Você vê que ele até já completou as conexões aqui para a gente. Né? Então aqui nós temos o SP. Aqui nós temos o... Ele está comparando aqui o SC. Eu coloquei como igual a 10, mas vai que cai mais um pouquinho coisa a mais ali, né? Cai uns pedacinho a mais ali de ração. Então vou fazer assim, ó, maior ou igual a 10. Porque qualquer totozinho acima de 10 ele não vai invalidar o sistema. Quando a gente trabalha com analógico, é meio complicado a gente querer falar valor exato, né? É um sensor analógico, né? Ele pode responder lá com várias possibilidades de valor, então, sei lá, se ventou um pouquinho a mais ali, o sensor pode dar um totozinho abaixo ou acima. Então, fazendo desse jeito, a gente garante que ele vai manter o acionamento aqui quando estiver completamente cheio. Isso aqui liga o AUX 2. Então está pronta a nossa programação, né? Acho que aqui dá para exibir toda ela. Para a gente simular, antes da gente simular, a gente tem que ver se não tem nenhum erro. E para a gente ver se não tem nenhum erro, basta ver aqui, ó, se tiver tudo com um tiquezinho verde, quer dizer que não tem nenhum erro de programação. Pode ser que tenha erro de lógica, mas de programação não tem. Para a gente simular, a gente clica nesse botãozinho aqui em cima, iniciar simulador. E uma vez iniciado, né, ele vai abrir esse controle remoto aqui, a gente clica nesse botãozinho play aqui, para ele começar a rodar. Beleza, ó, ele está em funcionamento, está tudo desligado. O que a gente vai começar fazendo? Colocando a caixa lá, o recipiente no início da esteira, que é esse sensor S1. Então o S1 está em 0.0, vem aqui no 0 e pressiono. O que ele fez? Ó, ligou o motor. Então imagina a esteira rodando aí. O recipiente está se deslocando, já saiu da área de atuação do sensor S0, então o sensor S0 vai desligar. Só que a esteira se manteve ligada porque nós temos um contato de selo aqui, mantendo esse acionamento. Beleza. Em algum momento, esse recipiente vai chegar no sensor SP. O sensor SP está no 0.2, então eu vou fingir que chegou. Ó. Apertei. O que aconteceu? Desligou o motor, então a esteira parou. Ligou o auxiliar 1 que provocou essa parada. Né? E o SP acionado, ele começou a validar aqui a questão do peso. Então a válvula de saída foi acionada, está começando a cair ração lá dentro. E aí a gente interage aqui com o analógico clicando duas vezes aqui na coluna do ANA. Clica duas vezes aqui, ó, vai abrir um outro controle remoto, onde a gente consegue editar aqui, alterar o parâmetro do analógico. Né? Eu estou comparando com 10, ó, eu posso vir aqui e alterar o valor. Está enchendo, né? Então, ó, foi para 1 kg, foi para 2 quilos, foi para 3 quilos, e você consegue acompanhar aqui, ó, na comparação aqui, 3 é menor do que 10? Então tem que continuar ligado à válvula de saída. De repente chegou em 9 e de repente chegou em exatamente 10. E fica de olho aqui que quando chegar em exatamente 10, ele vai desligar aqui, então vai parar de encher o negócio
e automaticamente já ligou aqui o AUX2, né, porque validou essa próxima linha, o que fez com que o motor da esteira ligasse novamente. Então a caixinha, o recipiente continua se deslocando e em um determinado momento ele vai atingir o final da esteira, que é o sensor S2 que está no 0.1. Bom, primeiro ele sai da área de atuação do SP, né? Então sai ali do SP, continua se deslocando e de repente chega no S2, que é o I0.1, e aí trava totalmente o sistema, desligou o motor, né? E ele vai ficar paradinho lá no final. Quando vier um braço mecânico, um operador, alguma coisa vai tirar o recipiente dali, esse sensor vai soltar, ó. E aí a gente volta para a situação inicial. Então, se chegar mais um recipiente lá no início do processo, tudo isso que eu falei vai se repetir e vai encher, vai ensacar mais um saco de ração e aí o processo contínuo vai acontecer.